Graça e paz, começa agora mais um Código Aberto. Durante essa nova temporada, estamos estudando sobre o livro de Gálatas. E nessa nova semana, vamos estudar sobre a autoridade de Paulo e o Evangelho. Você percebeu que eu comecei esse programa usando uma saudação diferente, graça e paz. Essa era uma saudação muito típica do apóstolo Paulo e elas refletem a síntese do pensamento de Paulo sobre o Evangelho e vamos estudar sobre isso nessa nova semana. Estou muito feliz com a participação da galera aí no Twitter e eu queria mandar um abraço para o pessoal lá do IAN, da Faculdade Adventista da Bahia, onde eu trabalho, para Marta Maria Matos, para o Bergamo MKT, algumas outras pessoas de vários lugares aí do Brasil, como a Raquel Rocha, Alex Luns, Vivi Campos, Elaine Santana, que estão ligados com a gente e tweetando aí pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai dar para você o código, fique ligado com a gente, nós temos um programa muito especial hoje. E eu gostaria de convidar, então, agora que se apresentassem aqui essas pessoas tão especiais que estão aqui, os meus convidados. Vocês podem falar o nome de vocês, o que vocês fazem. Vamos começar por você? Pode falar? Oi, meu nome é Paulo, eu sou estudante, moro na cidade de São Paulo. Você estuda o quê? Fala pra gente. Estudo engenharia naval. Engenharia naval, olha que coisa. O que é engenharia naval? Fala pra gente, quem tá em casa aí, estuda o que bem assim? São direito? barquinhos, plataformas, coisa do mar. Você vai poder ajudar a gente sobre as viagens de Paulo ali, então falando sobre algumas coisas ali. Estamos aí pra isso. Vamos também. lá. Próxima convidada, fala pra gente seu nome, o que você faz. Eu sou a Cecília, eu sou tradutora. Olha que legal. Você fez tradutor e intérprete, ou fez letras? Isso, eu fiz os dois, na verdade. Eu Olha fiz que o inteligente curso de essa letras, moça. a licenciatura e fiz o bacharelado na área de tradução. Ok, que legal. A gente foi do mesmo tempo lá do colégio, né? Você estudou lá de 2000 e... Comecei em 2002, parei um aninho no meio do caminho, encerrei em 2006. Ok. E o Daniel, pode falar seu nome, que é um nome muito bonito aí? Ok. Você já falou, Daniel, né? Belo nome, igual o seu. Eu sou Daniel Salles, sou ministro da música na Igreja Central de Curitiba, sou compositor, regente do Curitiba Coral, um super coral com 150 pessoas que devem estar nos assistindo agora, nesse momento, e estamos aí. Que legal, então. 3 pessoas aí com profissões bem distintas, diferentes, vão ajudar a gente aqui a entender um pouquinho mais sobre essa lição que vai ser muito importante, a autoridade de Paulo e o Evangelho. A gente gostaria de começar com uma oração. Daniel, você pode fazer uma oração pra gente, pedindo Claro. a presença de Deus aqui nesse lugar? Claro. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade que temos de abrirmos a Tua Palavra nesse instante. Concede-nos o Teu Espírito e a todos os que estão ligados no programa agora também concede o Teu poder para que possamos entender, possamos aqui, ao estudarmos a Tua Palavra, nos enchermos ainda mais da Tua presença em nossas vidas. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. E chegou a hora de mostrarmos, então, o nosso código de hoje. Eu quero apresentar para vocês, então, o brinde, o presente que você que tuitar aí para a gente vai estar concorrendo aqui. A gente tem o nosso guia de estudo, certo? O nosso guia jovem. Nós temos também os comentários aqui da lição e você vai ganhar se você tuitar, então, para @códigoabertont. Fica ligado que eu vou passar agora o código de hoje. Pega um papel, pega uma caneta. O código é, atenção, de X para Y para os homens. Olha, quando a gente começar a falar do assunto aqui, vai ficar na cara, vai ficar muito fácil. Então, se liga de novo aí. De X para Y para os homens. O que é X, o que é Y? Tuita pra gente, @códigoabertont. E você já aprendeu, a partir da semana passada a gente começou a fazer isso aí. A gente vai então, você tuita pra gente entre aqueles que acertarem, a gente vai fazer um sorteio e você então vai concorrer aos 2 prêmios de hoje, o nosso guia de estudos jovem e então os comentários aí para você. Estamos então no segundo assunto, é um momento ótimo para você ganhar isso aí. E eu queria fazer uma apresentação agora de um outro convidado que não está aqui com a gente, mas que é muito ligado a um de vocês aqui, que é a Cecília, que é o seu esposo, que é o pastor Hassani, e ele tem um recadinho para a gente que vai introduzir esse assunto sobre os Gálatas e sobre a autoridade de Paulo e o Evangelho. Vamos assistir. Você alguma vez já foi confundido por excesso de informação? Será que alguma vez na estrada você já errou o caminho por causa das placas, por causa das muitas entradas? Quando eu morava no estado de São Paulo, eu fazia isso com frequência. Às vezes eu estava com um mapa na mão, mas por ver uma placa, por ver uma entrada, por me confundir por muita informação, eu errava o caminho. Uma vez eu tive até que pagar um pedágio a mais por causa disso.
A lição dessa semana vem falando sobre isso também. Paulo havia ido aos Gálatas, ao povo da Galácia, e havia apresentado o Evangelho. Havia libertado eles da idolatria. Aquele povo era um povo muito idólatra, mas por causa da mensagem de Paulo, por eles conhecerem a Jesus, eles estavam felizes e alegres. Mas depois da saída de Paulo daquela localidade, aconteceu o seguinte: outras pessoas, outros mestres, chegaram até ali e disseram: olha, vocês precisam ser em primeiro lugar judeus para se tornarem cristãos. Se vocês não fizerem os ritos judeus, vocês então não podem ser cristãos. Quando Paulo ouviu isso, e quando Paulo ouviu que aqueles homens estavam denegrindo a sua imagem e falando que o seu ministério não era um ministério bom, não era um ministério vindo da parte de Deus, não era puro, ele teve que escrever uma carta aos Gálatas. E no começo da sua carta, ele começa dizendo o seguinte: olha, o meu chamado ao apostolado não vem de homens, mas vem de Deus. Eu sou apóstolo por causa de Jesus Cristo. Paulo teve que fazer isso e falar isso não porque ele se achava melhor do que os outros. Em 2 Coríntios ele diz até que ele é o menor de todos os apóstolos. Mas sabe por que ele falou isso? Porque ele precisava mostrar que a palavra que ele falava, aquilo que ele havia apresentado, era verdade, para que o povo não fosse confundido. Muito obrigado, pastor Hassani. Cecília, você gostou, né? Achou muito bonito, né? Eu Seu achei. esposo fala muito bem, né? Certamente. Foi nosso amigo também do tempo de faculdade. Você que quer assistir a esse vídeo e aos vídeos do programa da semana passada, da outra temporada, você pode então entrar no nosso blog, está aparecendo aí na sua tela. Você pode assistir, ouvir as músicas, tudo aí está no blog para você. Eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram um lugar que vocês viajaram, que foi um lugar que marcou vocês? Um lugar exótico, bonito, um lugar diferente, um lugar em outro país até, uma viagem que marcou vocês? Daniel, você pode começar falando pra gente? Eu estive, algum tempo atrás já, em Gramado, por ocasião da minha lua de mel. Eu e a Rosane estivemos lá e aquela é uma cidade muito bonita. E com a situação toda da lua de mel, fica ainda mais bonita, né? Tava frio, tava muito frio, né? Porque a gente foi em maio de 2008. Então, o frio com aquele charme da cidade, com um fundi ali, várias casas de fundi tem ali. Então, cara, muito bom, muito bonita. Legal. Essa viagem, obviamente, marcou muito. Legal. Cecília, fala uma viagem legal pra gente aí, que você fez. A viagem que mais me marcou, dentre todas, foi quando eu parei a faculdade por um ano e fui morar nos Estados Unidos. Olha que legal. Eu era uma moça de 19 anos e fui pela primeira vez ficar distante de todos, num país diferente, com um idioma diferente. E ali eu fui trabalhar cuidando de crianças e foi uma viagem que realmente marcou a minha experiência, porque me ensinou muitas coisas. Então, é algo que eu me lembro com muito carinho e com muitas lembranças. Ficou com o inglês afiado? Olha, a tentativa foi essa. Legal, legal. E você, Paulo, uma viagem legal que você fez aí? Conta pra gente. Bom, eu gosto muito da Amazônia. E agora, em janeiro, eu fui lá para visitar uns amigos em Rondônia e no Acre. Queria aproveitar e mandar um abraço pro pessoal de lá. Legal. E a gente foi lá para a casa do Sr. Lacerda, que ele mora no quilômetro 59, no ramal 59, lá de Brasileia. E foi os dias, eu passei alguns dias lá, foi os dias que eu mais aprendi na minha vida, assim, aprendi muito sobre a floresta, sobre as pessoas de lá, sobre como viver e como você valorizar o que realmente é importante e desvalorizar o que não é tão importante. Eu ainda um dia vou conhecer, estou esperando aí um convite aí para a gente estar lá com o pessoal lá do Acre. Mas eu quero dizer para vocês que Paulo era um homem que viajava bastante, mais que vocês, viu? Mais que ir para os Estados Unidos. Acho que se a gente pudesse somar ali a quilometragem que Paulo percorreu ali, ia ser muito. A gente vai assistir agora um vídeo, uma animação, que mostra então o percurso. A gente percebe ali que Paulo ele começa a Antioquia, né, onde começa a primeira igreja ali para os gentios. E então Paulo vai percorrendo. Gente, ele era um homem que andava bastante, não era não? E a gente vê então vários lugares, várias cidades que ele foi, e ele ia nesses lugares com o intuito de pregar o evangelho, de levar novas igrejas, novas pessoas a Jesus. Mas a gente percebe agora que Paulo ele não podia estar todo o tempo cuidando dessas igrejas como se estivesse ali presencialmente. Então, o que ele fazia para cuidar dessas igrejas?
ele escrevia alguma coisa. O que ele escrevia? Cartas. Olha que pergunta difícil. Ele escrevia cartas. Agora uma pergunta. As cartas que Paulo escrevia para esses vários lugares, para essas várias regiões, eram fáceis de entender? Tem um texto, queria que alguém lesse para a gente. Cecília, pode ler? 2 Pedro 3, 15 e 16. Pedro vai falar sobre as cartas de Paulo e é um texto bem curioso. Lê para a gente aí. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Que interessante, Cecília, que Pedro ele diz que as cartas de Paulo eram complicadas de serem entendidas e por isso algumas pessoas deturpavam. Será que a gente vai conseguir entender essa carta? Eu espero que você continue ligado com a gente, porque a gente vai voltar para começar então a fazer essa introdução dessa carta aos Gálatas. Será que realmente nós vamos conseguir compreender isso aí? Eu te espero daqui a pouco, não sai daí. O intervalo foi bem curto e o código aberto está de volta. Lembrando que você tem um código para desvendar, um código para abrir, já sabe. Vou dizer mais uma vez para você, de X para Y para os homens. Está muito fácil, mais uma vez, de X para Y para os homens. Concorra aos prêmios de hoje, que é o nosso guia de estudos e então também um comentário. Tweet pra gente, @códigoabertoNT. Tá muito fácil, daqui a pouco a gente vai até tocar nesse assunto e a gente vai dar todas as pistas aí para você acertar. Voltando com os nossos convidados aqui, a gente estava falando das cartas, dos lugares que Paulo viajava e a gente percebe então que Paulo ele usava cartas, que era uma coisa que era usado no tempo. A gente percebe que ele usava um modelo de carta que era usado naquela época ali. Qual que é esse modelo, Paulo? Fala pra gente. É verdade, ele não foge muito do que já se fazia nas cartas. A gente pode dividir em 4 partes, né? A primeira era a saudação, e já estava descrito ali quem era o remetente e o destinatário, porque era um rolo, não era um envelope, né? Então a gente já no começo vê quem que era e para quem era. Ali, né? Aí depois tinha um agradecimento, um elogio. E depois tinha o corpo da mensagem e finalmente o tchau, uma afirmação final. Só que é interessante que em Gálatas, Paulo ele não vai muito na parte do agradecimento e do elogio, porque ele achava o assunto era grave, ele estava preocupado com a igreja. Então ele já vai direto ao ponto. Não tem essa característica que tem em outras cartas. Você percebe, Daniel, que Paulo ele usa um gênero discursivo da época dele. O que é um gênero discursivo? É uma forma estável que a gente tem de se comunicar. A gente não inventa tudo de novo quando a gente começa a dizer algo. A gente usa fórmulas já pré-estabelecidas. E é isso que ele faz. Ele não inaugura um novo jeito de dizer a cada carta. Ele usa o gênero discursivo que já existia na sua época. E é muito lindo ver que Deus usa os gêneros discursivos, as formas de comunicar que nós temos para nos trazer a mensagem da salvação. Que legal. Esse lado do gênero discursivo, de fato, é lindo, mas se você observar a linguagem de Paulo, usando esse gênero discursivo aos Gálatas, você vê que Paulo, o capítulo 3, por exemplo, ele começa indignado ali, né? Ele chama os Gálatas, eu tenho uma versão da Bíblia judaica e a versão diz assim, Gálatas estúpidos. Ele começa o capítulo 3 usando uma linguagem mais pesada para chamar a atenção. A coisa era séria que estava acontecendo, né? Era séria. A gente vai falar daqui a pouquinho, vocês podem até abrir a Bíblia já deixar aberta aí em Gálatas capítulo 1, que a gente vai ver então como foi essa introdução dele, como foi essa coisa forte que ele tinha que falar para os Gálatas. Mas antes, eu queria perguntar para vocês, enquanto vocês abrem a Bíblia aí, será que nós não precisamos aprender mais a usar e adaptar o Evangelho, os meios que nós temos para transmitir o Evangelho? Foi o que Paulo fez, ele pegou a carta, um modelo que era usado, e naquele modelo ele levou a mensagem. Será que a gente precisa usar os métodos do nosso tempo? Será que a gente pode fazer isso? Certamente, certamente. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade que a gente tem, cada gênero que nossa sociedade usa hoje, seja oral, seja escrito, seja da mídia, da internet, a gente precisa usar.
para que a mensagem de salvação atinja o máximo de pessoas possíveis, de uma forma contemporânea, de uma forma relevante, para as pessoas que querem e precisam descobrir sobre Deus. Legal, e esse é o assunto do Giro Universitário que a gente vai ver agora. Qual será que vai ser a faculdade onde os alunos vão poder falar um pouquinho sobre como a Bíblia seria escrita se fosse nos tempos atuais? E que mídia, de que maneira você acompanha no Giro Universitário agora? O Giro Universitário de hoje foi parar na cidade mais populosa do Brasil, São Paulo. Lá encontramos o NASP Campus 1, que desde 1915 prepara centenas de alunos com ênfase na excelência acadêmica nos valores éticos cristãos. O campus oferece educação básica, ensino superior e pós-graduação, e oferece ainda bolsas de estudos e estágios. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Se a Bíblia fosse escrita hoje, que meio, formato e estilo você acha que o Senhor usaria para nos alcançar? Eu acredito que Deus deixaria a Bíblia exatamente como ela é, no seu formato, do jeito que Ele planejou há anos atrás. Eu creio que Deus manteria a forma original, impressa, mas seria mais direto. Ele usaria, ao invés de profecias, a nossa forma atual de viver. Deus é muito sábio para fazer as coisas independente do tempo, para alcançar todas as pessoas em todas as épocas. Que poderia ser, com certeza, de mais fácil entendimento para todas as pessoas, para não ser tão cansativo, para a Bíblia não poder ter tantas interpretações. As histórias continuariam na parte de livro, mas com certeza ele ia usar os meios de comunicação como televisão, reportagens, documentário para acompanhar os dias de Jesus, os seus milagres, as curas. Para os jovens e para a população no geral, seria bem mais simples de entender. Seria uma leitura bem mais dinâmica e bem mais direta de interpretar. Eu, na minha opinião, acredito que o senhor utilizaria a internet, em especial as redes sociais, que é um vício de todos os jovens, o Facebook, que é uma forma rápida e eficaz de alcançar a todos rapidamente. Uma das maneiras que Deus reescreveria a Bíblia seria através da mídia, né? Por seriados, filmes, por capítulos, né? Que seria muito interessante. Imagina várias histórias, né? Como José, Ruth, Esther. Acho que seria fascinante. Se Deus fosse reescrever a Bíblia hoje, Ele faria através de artigos, principalmente para nós universitários que temos mais convívio com esses tipos de documentos. Eu acho que é um pouco das duas coisas. Deus continuaria no padrão do passado, com livros impressos e tudo mais, e um pouco da tecnologia de hoje, porque nem todos têm esse acesso à tecnologia, à rede social, entendeu? E ficaria um pouco do papel impresso, como antigamente, e uma nova na internet, uma inovação bem legal que os jovens têm todo o acesso. Porque através dele nós temos mais credibilidade do que realmente Deus tem para expressar para nós. Com certeza ele usaria os mais modernos meios de comunicação, como a internet. Por quê? Hoje as pessoas desprendem de muito tempo em frente à internet, no computador, com iPods, com tablets, e pouco tempo dedicam à leitura escrita. As pessoas também usam muito o seu tempo para as redes sociais, Orkut, Facebook, né? Na minha opinião, perdem até tempo demais. Então acredito que esse seria o principal foco de Deus ao reescrever a Bíblia novamente. Quanta criatividade, os nossos jovens ali do NASP Campus São Paulo. Você pode conhecer as faculdades, os cursos disponíveis aqui, dando entrada nesse site aqui, o endereço eletrônico aí do NASP Campus São Paulo. Muito obrigado a vocês aí que mandaram o vídeo pra gente. Então, quanta coisa a gente pode usar. A gente falou da Bíblia, se Deus escrevesse a Bíblia, mas nós podemos reescrever a Bíblia, nós podemos levar a mensagem através dessas várias maneiras. Agora eu queria entrar realmente lá no livro, lá no assunto lá dos Gálatas. Daniel, você comentou que então, embora Paulo use o gênero da carta, toda aquela introdução e tal, quando ele chega lá na parte que começa a desenvolver o assunto, ele não fica dando muita saudação, ele vai e começa a falar uma coisa bem séria com as pessoas. Quem que pode ler pra gente? Eu acho que lá Gálatas no versículo 6 começa já, né? Pode ler capítulo 1 do versículo 6 ao versículo 9. Quem pode ler pra gente? Eu leio aqui. Leia. Só para explicar, eu estou usando uma versão que é um pouco diferente. Tá. É a Bíblia Judaica Completa. É uma versão um pouco diferente. Tá bom. E ela diz assim: estou estarrecido com o fato de vocês terem me trocado tão rapidamente àquele que os chamou pela graça do Messias por outras supostas boas novas, entre aspas, que não são
boas novas de forma nenhuma. A realidade é que certas pessoas estão aborrecendo vocês e tentando perverter as genuínas boas novas do Messias. Mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas, diferentes das que já lhes anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Outras versões dizem assim, que seja anátema. Aí o verso 9 diz, como dissemos antes, repetimos agora, se alguém lhes anuncia boas novas diferentes das que já receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Ele estava indignado. Estava bravo. Que outras boas novas, outras bíblias falam que outro evangelho era esse. Ele disse, olha, nem que um anjo viesse dando esse evangelho, vocês não podiam acreditar, mas vocês estão acreditando numa coisa que é falsa e deve ser amaldiçoado. O que estava acontecendo naquela igreja ali, lá na Galácia? O que estava acontecendo? Por que ele estava tão preocupado? Quem fala para mim? Bom, o que aconteceu é que depois da saída de Paulo e das pessoas que fundaram as igrejas lá da Galácia, vieram outros mensageiros que tinham origens judaico-cristãs e eles estavam pregando uma coisa diferente do que Paulo tinha dito. Eles estavam pregando que eles precisavam ainda manter, seguir as leis como os judeus sempre seguiram e que aquilo era um instrumento de salvação e que ali eles deviam colocar ali a confiança da salvação deles. O que contradizia o que Paulo estava afirmando, que a salvação vinha por meio de Cristo, por meio da fé, não por meio de uma coisa que você podia fazer. A lei passou a ser o foco, né? Uhum. A lei e toda a letra da lei, todos os trâmites da lei passou a ser o foco, e a lei passou a ser o objeto da salvação. Então, cumprir a lei é sinônimo da salvação. Então, sim, isso começou a ser pregado, a ser propagado por eles, e aí o evangelho de Paulo era Jesus Cristo. Jesus é a salvação. Se você prega a Cristo, ok, mas eles começaram a pregar a lei, e isso começou a inverter as coisas na cabeça do povo, né? Era como se eles achassem que o evangelho da graça e da salvação que veio por meio de Cristo fosse algo que enfraquecesse a obediência, que colocasse a obediência em baixa, algo que Paulo não defendia de maneira alguma. E aí vinha uma abordagem muito legalista da religião. É algo que também nós temos que cuidar hoje, para que nós não coloquemos outras coisas na frente da salvação pela graça, que vem somente por aquilo que Cristo fez por nós. Muito interessante, mas dentro dessas várias leis que eles seguiam para alcançar a salvação, existia um rito específico que eles davam um valor muito grande, um rito que vinha desde Abraão. Que rito que era esse? É a circuncisão. Circuncisão. A gente falou disso um pouquinho no programa passado. Quem poderia explicar para a gente o que é circuncisão? Alguém pode estar em casa, ligando a televisão agora. O que estão falando circuncisão? O que é isso? Quem pode falar para a gente? Daniel. Como você falou, é um rito, né, que envolvia um processo que acontecia com o garoto, né, a criança, ainda menino. O menino, né, ainda novo, que era o corte do prepúcio no membro, no órgão genital da criança, do homem, né? E isso era um sinal, entre outras coisas, um sinal de pureza, era um sinal de que como se o povo fosse, de fato, separado, porque esse não era um costume de outros povos, sim, esse era um costume só do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Era um pacto. A gente vai ver um pouquinho mais na próxima semana sobre isso, no próximo estudo, mas então essa circuncisão era um marco então de um povo separado, isso, certo? E eles achavam que tinha que fazer isso para ser salvo? Eu acho que também, acima de tudo, isso era uma base para outras coisas. Ou seja, se você prega a circuncisão, você prega tudo que vem junto com a circuncisão. Sim, você prega junto as outras tradições. E mais, a circuncisão é vista também como um símbolo da herança, símbolo da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Que Deus disse a Abraão, você vai circuncidar todo homem, toda criança no meio do povo. Sim. Então, isso era então uma evidência de que eles estavam ainda na aliança e de que, se vinha isso, então vinha a necessidade de cumprir todas as leis. Por isso que Paulo, parece que no começo da carta, ele está falando só de circuncisão, mas isso era o começo de muitas outras coisas. Por isso que ele toma um bom tempo para falar sobre isso. Sim, sim. Era como se eles achassem, esses que apresentavam o novo evangelho, o qual Paulo repudia, que o evangelho de Paulo era um evangelho barato. E aí eles tentaram, de maneira assim muito sutil,
falar contra a autoridade de Paulo, para que pudessem introduzir esse estilo de vida que não colocava Cristo no centro. E tudo aquilo que não coloca Jesus Cristo no centro da nossa mensagem de salvação, da mensagem da Bíblia, está fora, porque a Bíblia é centrada em Jesus. Então imagina o desespero de Paulo. Ele vai plantando a semente do evangelho em vários lugares, como a gente viu as várias viagens dele, e agora ele começa a ouvir, lá estão fazendo totalmente diferente. O que você acha que Paulo sentia quando ele ouvia, dizia assim, aquele povo lá está agora se apegando à lei? O que ele sentia? No mínimo, Paulo, como mostra o texto, Paulo se colocava indignado. Só que Paulo não estava indignado com o fato de que alguém estava contradizendo ele. Porque o evangelho, como o próprio Paulo dizia, não era o evangelho do Paulo, não era o evangelho de Paulo, era o evangelho de Jesus. E as pessoas estavam falando exatamente contra o evangelho de Jesus. E Paulo foi uma autoridade constituída pelo próprio Jesus. E as pessoas, quando falavam alguma coisa contra Paulo, estavam falando contra Cristo. E Paulo tinha essa visão. Paulo percebia isso. Daí ele agiu. Daí Paulo foi enérgico, daí Paulo dispensou todos os pormenores da escrita e vai direto ao assunto e vai na cabeça dos camaradas. Agora, como você falou exatamente, as pessoas que não concordavam com Paulo agora tentaram minar a verdade dele, dizendo que o que ele estava pregando era uma heresia, que isso não era bíblico, ele estava indo contra a lei. Não era digno de autoridade, né? Porque se todo mundo entende que a lei tinha que ser guardada daquela forma, sob a visão do legalismo, como era promulgada por esses Gálatas aí, então Paulo chega e diz que a coisa não era assim, era diferente, no mínimo não era digno de autoridade. Então começaram a questionar a própria autoridade, a própria veracidade daquilo que Paulo falava. E como é que Paulo resolveu essa questão aí da sua autoridade sendo questionada? A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu quero apresentar para você o nosso guia da Bíblia, guia de estudo da Bíblia, que você pode receber em casa, grátis agora, se você então escrever para esse endereço que está aparecendo aí na sua tela. Escreva para a gente, você tem aqui um resumo de todas as doutrinas da Bíblia, de uma maneira muito prática, de uma maneira bem jovem de você estudar a Bíblia. Você pode receber na sua casa logo, logo. Então escreve aí pra gente. E antes do próximo intervalo agora, eu quero dar pela última vez o código para você, porque no começo do terceiro bloco a gente já vai desvendar, já vai abrir o código e você tem que twittar pra gente. Se liga mais uma vez que o código de hoje é de X para Y para os homens. A gente já começou a falar desse assunto aí, a gente vai começar a terminar no próximo bloco, mas escreve pra gente aí, @códigoabertoNT. A gente vai para um rápido intervalo. Eu espero você. Até já. Olá! Nossa Dica Cult de hoje traz duas sugestões para você. A primeira é o livro Paulo, da série Heróis da Fé, uma coleção de biografias de grandes personagens bíblicos. E Paulo, terrorista convertido, um autor inspirado, um conselheiro paciente, é um deles. A outra dica é esse DVD aqui, In the Footsteps of Paul. Você vai conhecer os lugares, as cidades, as culturas por onde Paulo andou. São as pegadas de Paulo, de uma maneira atrativa e muito interessante. Mais informações sobre essas duas dicas você tem no blog do Código. Eu te espero na próxima Dica Cult. Já chegamos ao terceiro bloco, o programa já está quase acabando, mas ainda você tem um código para desvendar. Eu quero saber quem está em casa que já desvendou o código, que já abriu o enigma de hoje, que é de X para Y para os homens. A gente estava questionando aqui sobre a autoridade de Paulo, de quem que veio. Eu já dei a resposta. Eu quero dizer para você que você só tem agora 30 segundos para dizer o nosso código. Acabou o tempo, aqui os segundos eles correm mais rápido. Encerrou. Você que tweetou pra gente agora, você que acertou, então você vai concorrer aos prêmios de hoje. E eu vou dar a resposta para vocês agora, mas antes eu quero perguntar aos meus ilustres convidados. Tá fácil. O que vocês acham aqui? X e Y. De X para Y para os homens. O que seria isso aqui? Fala pra mim, quem que já desvendou aí?
de Deus para Paulo, para os homens? Olha que beleza! Vou nessa linha também. Foi de primeiro. Né? Depois que ele já falou, é fase também. Ou de Jesus para Paulo e para os homens. Olha só, então você que está em casa, a resposta seria de Deus para Paulo, para quem? Para os homens. Então, fique ligado no Twitter do Código aí, porque aqueles que acertaram, agora pelo Twitter do Código Aberto, a gente vai mostrar então quem foi o vencedor até o final do programa. Então, fique ligado, você vai ganhar o programa de hoje. Fique sempre tweetando com a gente, sempre ligado com a gente. Obrigado pela sua participação. Mas, gente, realmente Paulo ele tentou mostrar isso, que era de Deus para ele, para os homens. Ele não estava inventando uma coisa nova. O que ele estava pregando era a essência da Bíblia. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento estavam falando que a mensagem, a salvação, elas vinham através de quem? Através de Deus. E, na verdade, essa indignação toda de Paulo não é assim, mas como que as pessoas não confiam em mim? Porque a gente vê hoje muitos que ficam assim, bravos e mal-humorados porque alguém discorda dele. Não era isso. É que Paulo sabia que aquela era uma mensagem que Deus queria transmitir para as pessoas. Por isso, tanta indignação e por isso uma mensagem tão direta. Porque aquela era uma mensagem de Deus. Não era uma questão de ego pessoal, mas Deus queria falar com as pessoas e ele precisava ser enfático em corrigir aquele erro. Exatamente. E muitos inimigos se levantaram, falando inclusive mentiras, levantando boatos contra Paulo. Gente, dentro da igreja tem boato, tem mentira, tem fofoca dentro da igreja? Será que tem? Gente, o que vocês têm visto aí nas igrejas que vocês têm acompanhado? Será que tem pessoas com intriguinha? O que vocês já acham disso aí? Tem muita gente perdendo tempo falando de outras pessoas, né? Dizem que se você se atém a falar de pessoas, você nunca sai do campo da mediocridade. Porque você fica o tempo inteiro só falando de gente, falando de pessoas. E o ideal é você falar sempre de boas ideias, bons planos, boas coisas, pensar para cima, pensar para o alto. E se você não conseguir falar de boas ideias, fale de uma pessoa, fale de Jesus. Legal. No nosso Guia de Estudo Jovem tem uma frase de um tal de Frank Clark que eu achei muito legal. Diz assim: a crítica, como a chuva, deve ser suave o suficiente para nutrir o crescimento de um homem sem destruir as suas raízes. E como é complicado quando a gente vê na igreja irmãos, às vezes dentro do meio dos jovens ali, um falando mal do outro, falando, sabe... Isso é muito complicado. E levantaram um boato sobre Paulo. E qual foi o boato que levantaram? Para tentar minar a autoridade dele como evangelista, como pastor. Disseram que ele não era um verdadeiro apóstolo. Porque disseram o seguinte, olha, ele não esteve entre aqueles que andaram com Jesus. Então não pode ser apóstolo. Ele não esteve entre aqueles que Jesus designou depois da ressurreição. Então, minha gente, cuidado com o que diz esse tal de Paulo. Porque pode ser uma mensagem que ele mesmo está querendo dizer. Não é um apóstolo de verdade. Diziam que a mensagem dele, ele não pregava a lei e a letra da lei para conquistar mais pessoas. Um evangelista ali que queria arrebanhar multidões, ficar famoso. Quer fazer fama, quer fazer carreira, né, Paulo? Então ele quer fazer carreira, quer fazer fama, então ele vai lá e prega a parte fácil. Né? E esquece a parte difícil, que para aqueles Gálatas tinha que ser pregado a lei. Né? Eu quero fazer um pouco de justiça ao pessoal que estava lá no primeiro século, porque eles tinham só o Velho Testamento. O Novo Testamento estava em formação. Então, circulavam certamente vários evangelhos, ainda não estava definido que iam ser os 4 que ficaram, circulavam cartas de muitos apóstolos, muitos pregadores. Então, você sempre estava bombardeado assim por a ideia de um, a ideia de outro, aquele lá é seguidor de não sei quem, que linha você segue? Eu sigo a linha de tal pregador, não sei o quê. Então, era aquela coisa fervilhando, porque era uma religião nova. Mas um dos critérios principais que depois se estabeleceu era o seguinte, a norma, o principal fundamento é os 12 apóstolos, que eram discípulos de Jesus, estavam com Jesus durante o ministério dele, e as pessoas que tinham visto Jesus depois dele ter ressurgido, depois dele ter ressuscitado dos mortos. E as pessoas que Jesus chamou diretamente. E Paulo estava entre esses. E vale a pena lembrar que, na igreja primitiva, o evangelho era centrado numa pessoa só. Quem era a pessoa? Jesus. Quem tinha andado com Jesus, quem tinha visto Jesus, quem tinha sentido o cheiro de Jesus? Os apóstolos. E eles estavam ali
pregando diretamente aquilo que viram, aquilo que vivenciaram ali na pele. Não havia nada escrito. O sermão era a própria vida do apóstolo. Paulo não teve essa convivência, de fato, como eles diziam. Paulo não teve a convivência com Cristo. Ele não andou ali do lado, ele não viu as coisas acontecerem. Só que Paulo teve um encontro com Cristo. Naquela estrada de Damasco, quando Paulo estava se dirigindo para perseguir os cristãos, o céu se abre, o cavalo fica em polvorosa, Paulo cai do cavalo, cai no chão, e Jesus então fala com ele. E Paulo pergunta: quem é? Quem és? Quem és? Quem és? E aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E a partir daquele instante ali, a vida de Paulo é transformada, e aquele foi o encontro de Paulo. Então, se Paulo não viu o que Jesus, no seu ministério terrestre, havia feito, Paulo teve um encontro com a glória de Cristo. E aquilo transformou a vida dele. E essa é uma das respostas que ele dá para dizer assim: não, eu tenho autoridade. Sim. Ele fala, nos versículos ali 13 a 24, ele vai responder assim, gente, ele vai citar vários fatos. Primeiro, o encontro dele, né? Ele cita antes quem ele era, o perseguidor. Ele fala da vida dele, do judaísmo, a vida antiga. Sobre o que mais ele fala para mostrar assim, gente, eu tenho autoridade. O que ele fala mais? Ele fala sobre a conversão e ele fala sobre tudo que ele vivenciou depois como apóstolo. E é legal, é interessante que ele fala no verso 18 que ele foi para Jerusalém e ficou com Pedro por 2 semanas. E mesmo aquele verso que a gente leu aqui, Pedro já considerava as cartas de Paulo como escrituras. Então ele já estava falando, essas cartas dele são escrituras, assim como o Antigo Testamento é escrituras também, que é o que de fato aconteceu. E hoje nós temos o Novo Testamento, grande parte dele são cartas de Paulo. Então ele era respeitado também pelos outros apóstolos. E aí teve vários personagens que ajudaram muito esse processo. Barnabé, um deles, que fala ao povo, fala sobre Paulo, diz assim: não, vamos ouvir, vamos ver, vamos dar chance, vamos. E o ministério de Paulo vai nascendo assim, né? Que legal. Agora você, Paulo, você falou sobre o primeiro século, que realmente circulavam muitos evangelhos, alguns até falsos, né? O cara dizia que era fulaninho que estava escrevendo, um apóstolo, e não era. Será que hoje, no século XXI, a gente também não tem muitos evangelhos circulando por aí? Será que existe? E se existem, como a gente fazer para a gente não cair nesses falsos evangelhos, nesses falsos mestres que Paulo ele condena? Quem fala para a gente aí? Todo mundo pode falar. Paulo. Todo mundo pode falar. As damas primeiro. Nós precisamos ter muito cuidado, porque de fato circulam muitas pessoas que falam em nome da Bíblia, mas não estão pregando a Bíblia. Então a gente ouve alguns evangelhos por aí, né? Algumas pessoas dizendo assim: olha, Jesus cravou a lei na cruz. Cuidado, Jesus cravou os nossos pecados na cruz. Mas ele mesmo disse, lá em João 14, verso 15, que aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Então a gente precisa tomar cuidado. Esse é um dos evangelhos que andam circulando por aí, dentre outras coisas mais. Pessoas que falam em nome da Bíblia, mas que se nós formos mesmo conhecer a Bíblia, nós veremos que não estão falando aquilo que de fato Jesus nos ensinou e nos mandou seguir. Essa é uma das formas de falsos evangelhos circularem. Eu iria um pouquinho mais além, mais a fundo, e voltaria as lentes para dentro da nossa própria comunidade cristã, para dentro da onde a gente costuma se reunir. Existem muitas pessoas que se enquadram ali no perfil de Mateus 7 e Lucas 11, onde Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Aí Jesus faz perguntas que parecem perguntas tolas, né, de Jesus. Mas ele diz assim: pode um espinheiro brotar uva? Será que pode? Pode. Jesus faz uma pergunta simples. Ele pode dizer assim: não pode. Tem gente que diz que conhece a palavra, não conhece nada e vive por aí, pregando. Mas como que você pode pregar a palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Nós mesmos. E a gente não precisa nem olhar para quem se arrisca a pregar e levantar uma igreja falsa, uma doutrina falsa. A gente olha muito para esses aí. Mas a gente se volta a lente para nós mesmos. Se eu não estudo a palavra, se eu não busco ao Senhor, se eu não peço, e aí eu começo a pregar, começo a falar, falso profeta. Porque eu não sei aquilo que eu estou dizendo. Eu estou apenas falando por uma coisa que eu acho que sei.
Assim como Paulo estava chamando a atenção dos Gálatas, Isaías também, antes, estava chamando a atenção do povo de Israel. Sim. E ele também entra de sola, que nem Sim. Paulo. Ele fala assim, a lei é o testemunho. Se não falarem Então, assim... minha gente, vamos à lei, vamos à Escritura. E, inclusive, muita gente morreu por causa desse conceito da sola Escritura, aquela coisa da reforma, né? Vamos, então, está escrito. Então, vamos para o texto e para o testemunho de pessoas que são consideradas, como você falou, profetas verdadeiros. Então, o testemunho também é levado em conta, mas é as duas coisas, a lei e o testemunho. Isso. Exatamente. A pregação é acompanhada de uma vida que é conforme a palavra de Deus, não é simplesmente algo da boca para fora. Verdade. E é isso aí, eu tenho um recadinho para o pessoal que está em casa. Você precisa se firmar na palavra de Deus, na Bíblia. Existem muitos evangelhos, muitos falsos mestres por aí, tentando com publicidade, com propaganda, ganhar o coração das pessoas. Mas nós precisamos pregar a mensagem de Deus. E é exatamente isso que nós vamos aprender durante essa nova temporada ao estudarmos o livro de Gálatas. Precisamos voltar nossa atenção para a palavra de Deus. E é isso aí, o Código Aberto fica por aqui. Você agora vai meditar numa música com Daniel Salles, que fala sobre o poder transformador da graça de Deus. Um abraço, até o próximo programa. Posse do perdão de Deus e vou vivendo aqui sem justificativas, sem apologias, sem discursos vãos. Eu vou vivendo aqui em paz e harmonia com meus irmãos e comigo mesmo. O amor de Deus apagou meus erros. Então olhe bem pra mim, se acostume comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Eu também sou filho do Rei dos Reis. Oh, 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 oh. Eu tomei posse do perdão de Deus e vou vivendo aqui sem justificativas, sem apologias, sem discursos vãos. Eu vou vivendo aqui em paz e harmonia com meus irmãos e comigo mesmo. O amor de Deus apagou meus erros. Então olhe bem pra mim, se acostume comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Eu também sou filho do Rei dos Reis. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Eu também sou filho do Rei dos Reis. Oh.